palestrante que nos agracia com a exposição magna dessa noite é o festejado Dr. Marivaldo de Castro Pereira. É formado em Direito, com mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. Subchefe adjunta da Subsecretaria para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República desde setembro de 2007. Ocupou o cargo de diretor do Departamento de Política Judiciária entre 2005 e 2007. Atualmente, é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Marivaldo de Castro Pereira. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Jackson. Cumprimentar o professor Sérgio, professora Irene, professora Samanta, professora Mônica, dizer que é um prazer imenso voltar aqui a falar com os alunos da Uninove, essa instituição com a qual a gente tem completo interesse em estreitar cada vez mais as parcerias, né, principalmente na linha de uma política que a gente tem, né, que a Secretaria está à frente e da qual o Pensando faz parte, que é a política de democratização da participação no processo de elaboração normativa. É uma política que a gente desenvolve lá na Secretaria de Assuntos Legislativos, o Ministério da Justiça tem se empenhado bastante. É uma política que nasce dentro de um contexto de reativação dos conselhos, né, de elaboração de políticas públicas, de elaboração, de retomada dos fóruns de discussão pública para o desenvolvimento de políticas públicas. E é nesse contexto que nasce o Pensando Direito. Pensando Direito vem a partir de 2007, com o grande objetivo de abrir as portas para a participação no processo de elaboração normativa. Abrir as portas tanto da sociedade, para a sociedade, como para a academia. Ou seja, a ideia é aproveitar o acúmulo, a riqueza das discussões feitas na academia para aprimorar o processo de elaboração de leis que acontece no Congresso Nacional. O que a gente, à época, o que se avaliou é o seguinte: havia, né, e ainda existe, um preconceito muito grande, né, há uma barreira simbólica muito grande nessa discussão entre o que se passa no Congresso Nacional e aquilo que se passa na academia. Quem está na academia geralmente tem uma visão do Congresso Nacional de que ali não adianta levar bons argumentos, de que ali só tem negociata, de que ali é um território difícil para se fazer qualquer tipo de discussão séria. Infelizmente, essa visão negativa do Congresso Nacional, ela acaba sendo propagada, muitas vezes indevidamente pelos meios de comunicação, acaba sendo ampliada. E isso acaba ficando incontido na cabeça da academia, na cabeça da sociedade, e muita gente acha que não é possível levar discussões importantes, discussões sérias no âmbito do Congresso Nacional. No dia a dia, e nosso trabalho, a Secretaria de Assuntos Legislativos é a Secretaria do Ministério da Justiça que acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, que acompanha o dia a dia dos projetos relacionados ao Ministério da Justiça. Isso não é pouco. O ministro costuma dizer: o Ministério da Justiça tem uma pauta tão ampla que vai da tanga à toga. A tanga por causa do índio, né? E a toga, que é a reforma do judiciário, os assuntos relacionados ao sistema de justiça passam por lá. Então nós, no dia a dia, fazendo esse acompanhamento, o que é possível perceber? Que muitas vezes um bom argumento, muitas vezes não, é muito comum você levar um bom argumento, esse argumento acabar convencendo muita gente e acabar prevalecendo. E esse argumento que é levado ao Congresso Nacional, que acaba prevalecendo, vai acabar refletindo num ato normativo, numa lei. E essa lei vai ter impacto na vida de toda a população, ou pelo menos de uma grande parcela da população. Ou seja, há sim, no âmbito do Congresso Nacional, um espaço para um debate democrático, um debate coerente, um debate sério e democrático. E esse espaço precisa ser ocupado por quê? Porque ocupando esse espaço, nós temos a oportunidade de contribuir, de dar a nossa contribuição, que seja o nosso tijolinho para a construção de uma sociedade mais moderna, para a construção de uma sociedade mais igualitária, para a construção de uma sociedade mais justa. E é com base nessa filosofia que nós temos tocado os trabalhos no âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos. E dentro desse contexto, o projeto Pensando Direito possui um papel central, um papel importantíssimo.
projeto Pensando Direito, como eu coloquei, ele tem como seguinte pressuposto. Ele pega um problema vivenciado pela administração pública ou pela sociedade, mapeia esse problema e constrói um edital de pesquisa. Um edital de pesquisa, nos termos na linha geral, cotidianamente, como vem no meio acadêmico, não. As nossas pesquisas têm como objetivo central buscar uma solução, buscar uma proposta ao final, ter um resultado final que possa ser incorporado pela administração. Esclarecendo um pouco melhor. A ideia não é ter uma pesquisa que diga como funciona determinado instituto na Áustria, como funciona na Alemanha, como funciona na Inglaterra, e aí, ponto final, não dizer como é que a gente, e aí, como é que a gente fica aqui no Brasil. A ideia é ter uma pesquisa que ao final diga, olha, a situação no Brasil está assim, tem esse problema A, B, C e D, e para solucionar seria importante melhorar a gestão, mudar isso daqui na gestão, mudar determinado procedimento da legislação, olha, só por meio de emenda constitucional, enfim, é uma pesquisa que tem um objetivo final pragmático, um objetivo, um resultado final que possa ser incorporado, possa ser aproveitado pela administração pública. Como é que se desenvolve essa pesquisa? Essa pesquisa se desenvolve em parceria com instituições acadêmicas que tenham na sua equipe membros da graduação, membros da pós-graduação e que tenham também, que promovam também ao longo dessas pesquisas debates públicos que permitam a participação da população. Debates como esse, que permitam uma participação maior, uma ampliação maior, para que todos os pontos de vista possam ser considerados e a partir daí a gente tenha um resultado que contribua para que ou a gente proponha uma nova proposta, construa um projeto de lei, como muitas pesquisas já permitiram, ou que a gente possa, ao longo desse trabalho de acompanhamento legislativo, elaborar um relatório, elaborar uma contribuição ao processo já em andamento no Congresso Nacional, que aperfeiçoe aquilo que já está sendo discutido. Ao longo de todos esses anos de pesquisas, e aí é isso que torna o projeto tão bem sucedido, nós tivemos pesquisas extremamente importantes e que já resultaram em inúmeras contribuições a discussões que estão aí presentes. Uma pesquisa que eu acho que é a mais simbólica, e aí não necessariamente de um projeto de pesquisa, mas no âmbito de um processo de debate público, que está sendo muito comentado, é o Marco Civil da Internet, que é um projeto de lei que foi construído por meio desse processo participativo, talvez o caso mais bem sucedido de construção de projeto de forma participativa que a gente tenha no país. É um projeto até na ONU, a gente já foi falar sobre esse projeto, sobre o processo de construção. Sobretudo porque internet é sinônimo de participação. E nós conseguimos, a partir dessa linha de democratização da participação no processo de elaboração normativa, construir um projeto de lei integralmente baseado na participação. Um projeto de lei que teve como primeira fase uma consulta pública com os principais pontos da internet, os pontos mais importantes a serem regulamentados na internet no país, foi submetida à consulta pública. A partir desse resultado, foi elaborada uma minuta de projeto de lei, de anteprojeto de lei, essa minuta novamente submetida ao debate e, como resultado final, um texto que foi encaminhado pelo Poder Executivo e hoje está em debate no Congresso Nacional e tem sido uma unanimidade, ou seja, tirando um ou outro ponto, é unânime a opinião de todo mundo de que é essencial a aprovação desse projeto para que outros temas extremamente importantes e que estão na pauta da sociedade possam ser regulamentados, como, por exemplo, os crimes na internet, que é algo que preocupa todo mundo, o comércio eletrônico, que hoje ainda gera uma série de dúvidas, a própria liberdade de expressão. Agora nas eleições nós temos assistido uma série de decisões que são discutíveis em relação à liberdade de expressão. As medidas cautelares tomadas pelos juízes, né? Ou seja, você tem lá uma rede social que tem um site, um vídeo que é ofensivo a alguém, você tira a rede social do ar. Será que essa medida é a medida mais condizente com a liberdade de expressão para resguardar tanto o direito individual do ofendido, como a liberdade de expressão daqueles que atuam naquela rede social? Enfim, todos esses temas precisam ser regulamentados e a aprovação de um projeto que foi construído com ampla participação daqueles que atuam na internet, de empresas,
de usuários, de provedores de serviços. Esse projeto será a base de tudo isso e é a partir desse processo de participação. Um outro ponto, e aí é importante colocar como resultado do Pensando Direito, que um outro projeto que é de autoria do Executivo, extremamente importante para atacar um tema que é central para a gente, que é o combate à corrupção, né? É um projeto que disciplina a responsabilidade de pessoa jurídica por fraude contra a administração pública. Todo mundo assistiu aqui, acho que grande parte viu, quando teve um programa jornalístico que mostrou, simulou, né, um jornalista como se fosse um membro da administração pública e discutia fingia ali que estava querendo contratar determinados serviços e aí ali aquele grupo de empresários dizendo, olha, veja bem, é a cultura do mercado e tal. Ou seja, aquilo mostrou uma realidade que é muito preocupante, né, de que você tem uma cultura de corrupção que não é necessariamente do poder público, mas você tem também no setor privado. Você tem uma cultura de corrupção daqueles que querem contratar com o poder público e já consideram isso regra do jogo, e já atuam assim, né? A partir dessa discussão, nós lançamos uma pesquisa. Por quê? O que acontece? No Brasil, ainda é muito discutível a questão da responsabilidade penal de pessoa jurídica, né? Algo que ainda não foi muito bem digerido pelo nosso ordenamento. A gente tem a previsão no âmbito penal, mas ainda não é algo muito... O que a pesquisa do Pensando Direito conseguiu levantar? A partir da análise dos casos de responsabilidade por crime ambiental, se verificou que pouquíssimos processos envolvendo pessoa jurídica chegavam ao final. E mais do que isso, a dificuldade para se processar, para se responsabilizar penalmente a pessoa jurídica era tanta que não havia nenhum processo em que a pessoa jurídica figurava isoladamente no polo passivo. Sempre tinha uma pessoa física. Então, há uma dificuldade muito grande em se digerir essa questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. O que a pesquisa também levantou? A pesquisa fez uma entrevista com vários empresários, perguntando o seguinte, para avaliar qual era o impacto dessa responsabilidade penal nesses empresários. E demonstrou que a maioria deles não tinha qualquer receio de ser penalizado criminalmente por uma prática, por deixar de contribuir um tributo, de recolher um tributo, ou por praticar qualquer tipo de fraude contra a administração. Por exemplo, mostrou lá a história a questão da contribuição do INSS, né, a apropriação da contribuição do INSS, que é previsto da prisão. Mas fizeram uma pergunta, se você estiver numa situação de aperto de caixa, e tiver que escolher o que você vai pagar, o seu fornecedor ou o INSS, qual que você vai pagar? Todos foram unânimes em dizer que vai pagar o seu fornecedor. Por quê? Porque a negativação do nome da empresa, né, as medidas restritivas de crédito, né, o nome no mercado, o nome na praça, aquilo para ele tinha muito mais impacto do que um processo que vai gerar, que vai, quem sabe, lá na frente, render alguma coisa para ele, por mais severa que seja a previsão da sanção. Pois bem, qual foi a conclusão da pesquisa? A conclusão foi de que a saída para você combater a corrupção, essa chamada cultura do mercado da corrupção, não está no âmbito penal. E aí é a grande tentação que a gente tem hoje no âmbito legislativo, né? Tem qualquer problema, vamos para o âmbito penal. Tem lá o problema do bullying, né, que sempre teve, mas agora deram um nome bonitinho e vamos para o âmbito penal. Então, assim, há uma visão bastante equivocada de que o direito penal é solução para tudo. E o mais interessante é que essa pesquisa mostrou que o direito penal não era o caso. E não era o caso por quê? Não é simplesmente porque ninguém tem medo, mas é simplesmente porque o direito penal, até pela própria natureza, pelo resultado final, ele é um direito muito mais, o processo penal ele é muito mais cercado de garantias. Obviamente, é um processo que tende a tramitar com uma celeridade muito menor do que o processo administrativo, do que o processo civil, no âmbito civil, porque ele tem uma série de garantias, porque o seu resultado final pode implicar, inclusive, na pena privativa de liberdade. Então, o projeto, qual foi a conclusão que se chegou? Que construir mecanismos que permitam, que fortaleçam, que empoderem a administração pública a penalizar administrativamente e civilmente a pessoa jurídica que pratica fraude contra a administração pública é muito mais efetivo, pode ser muito mais efetivo
do que insistir num simbolismo penal, em prever penas absurdas, penas altas, mas que, na verdade, nunca irão se concretizar. Então, essa foi uma das pesquisas muito bem sucedidas, resultou num projeto de lei, esse projeto já tramita na Câmara dos Deputados, já é fruto de uma comissão especial, já tem um relatório, e temos aí uma grande expectativa de que ele seja aprovado ainda esse ano. Também seria interessante citar aqui uma outra pesquisa muito importante que a gente tem, e essas pesquisas vocês podem ter acesso no site da Secretaria de Assuntos Legislativos, no portal do Ministério da Justiça. É uma pesquisa que discutiu os precedentes, né? E aí a professora Mônica, que é da área de processo, ela discutia como funcionava o impacto dos precedentes aqui nos tribunais, né? E aí foram pesquisar e acabaram chegando à seguinte conclusão: analisaram a questão da repercussão geral e dos recursos repetitivos, né? Recurso extraordinário e recurso especial. E qual foi a conclusão que se chegou, né? E aí, esses precedentes, o que eles permitem? Que você agrupe processos a partir da identidade. O tribunal identifica um número de recursos que representem aquele caso, aquele grupo sobe e o resto fica tudo parado, fica tudo suspenso ali, esperando a decisão lá do tribunal. O que a pesquisa apontou? Que há um problema muito grande de divulgação desses precedentes, ou seja, quem tem um processo que foi suspenso, não sabe por que foi suspenso. Às vezes o processo não tem absolutamente nada a ver com aqueles processos representativos que foram para o Tribunal Superior, e que isso na prática estava gerando mais recursos. E mais do que isso, o que a pesquisa demonstrou? Que o procedimento adotado pelos tribunais superiores para definir a ementa, para definir qual é o caso representativo, ele era tão diversificado, cada ministro adotava um jeito, que era impossível você simplesmente dizer se aquele caso que estava suspenso está ou não incluído no precedente que foi tirado. E aí a pesquisa trouxe algumas sugestões, como, por exemplo, você prever uma padronização, né, no caso do precedente. Qual é o caso? Qual é a hipótese de repercussão geral? Qual é a hipótese que foi entendida como repercussão geral? Qual é o dispositivo constitucional ofendido que o Supremo entendeu como repercussão geral? Então, a pesquisa trouxe propostas para padronizar, e uma outra, de divulgar, que embora a gente tenha a transparência como pressuposto da administração pública, como pressuposto do sistema jurisdicional, como pressuposto legislativo, a gente tem uma série de dificuldades para ter acesso à informação. Estamos evoluindo, temos aí a lei de acesso à informação que está tendo impactos bastante positivos, mas esse é um caso, por exemplo, em que uma decisão tem impacto sobre todo um grupo de processos e você não tem uma ampla divulgação, você não tem uma clareza suficiente para permitir sua aplicação. Uma outra pesquisa, e aí só para terminar os exemplos da pesquisa, que é uma pesquisa recente e que a gente está trabalhando bastante nela, em âmbito penal, a questão das medidas de segurança, né? Medida de segurança é aquela, entre aspas, né, não deveria ser, mas é a sanção aplicada àquele sujeito que pratica o crime, mas é considerado inimputável, né, incapaz, ou seja, ele não tem condições de responder por aquele crime. O que se verificou? Esse sujeito apenado, esse sujeito que é incapaz e que não vai ser submetido à prisão, é submetido à chamada medida de segurança, ele acaba sendo submetido a uma situação muito pior que aqueles que são condenados à prisão. E olha que a situação daqueles que são condenados à prisão já não é, né, os presídios brasileiros não estão aí entre aqueles, né, mais garantidores de direitos do mundo, né? O que se verificou? Que nesses casos de medida de segurança, a gente tem uma repetição daquele quadro que foi identificado com a luta antimanicomial, né? A luta antimanicomial, que defendia que, na verdade, você tem a internação das pessoas que têm problema, incapacidade mental, ela tem que ser para aqueles casos em que ela precisa ficar recolhida, né? Uma vez tendo ali o seu tratamento, o ideal é que ela fique integrada à sociedade, até para que tenha alguma melhora e até para que tenha alguma evolução. Nesses casos de medida de segurança, o que se identificou? Pessoas presas por furto. Presa por furto, foi condenada por furto. Aplicou-se a ela a medida de segurança, fica 10, 20 anos abandonada em situações assustadoras.
em situações assim que muito pior do que qualquer situação de presídio, sem atendimento médico, nessas situações que a gente costuma ver nessas casas de internação, que foram essas situações que motivaram a luta antimanicomial. Até como fruto dessa pesquisa, nós temos promovido um debate junto ao Departamento Penitenciário Nacional, junto ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, para tentar fazer uma construção em relação às medidas de segurança. Não tem nenhum sentido uma pessoa que pratica um crime, é óbvio, você tem situações em que o sujeito tem periculosidade, óbvio, você tem que recolher, não é isso que a gente está dizendo. Mas a gente tem situações de crimes de menor potencial ofensivo que a pessoa é colocada numa situação dessa e abandonada. E o que é pior, quando sai, fica tanto tempo abandonada, quando sai, já não tem nenhum vínculo com a sociedade, já não tem família, já não sabe onde está a família, já não encontra a família, já não tem nenhum conhecido. A situação é mais assustadora ainda, porque o Estado não tem o que fazer. O Estado se encontra numa situação bastante delicada. É claramente uma situação de violação de direitos e garantias fundamentais que a pesquisa identificou, trouxe uma série de sugestões baseadas na luta antimanicomial e que deu origem a um debate público que a gente vem conduzindo no âmbito do Ministério. E aí, só para a gente seguir na linha da política de democratização, eu falei aqui um pouco sobre a história das consultas públicas. Paralelamente ao financiamento de pesquisas, e aí, como a gente muito bem colocou, pesquisas que tenham relação com problemas enfrentados pela administração. São pesquisas que, ao final, tem que trazer algum resultado que possa ser incorporado, né, essa linha do Pensando Direito. Nós desenvolvemos também, e aí com a ideia de ampliar para além da academia, para a gente ter um trabalho de interação maior com a sociedade, um portal de consultas públicas, né? Começou com o Marco Civil da Internet, que eu já mencionei aqui, mas deu origem a uma série de outros debates de grande interesse para a sociedade. E aí poderia colocar aqui o debate público sobre o projeto de lei de proteção de dados pessoais, que é uma preocupação muito grande, todo mundo tem. Você vai, compra numa loja, faz o seu cadastro, de repente os seus dados estão circulando, você começa a receber e-mail, quem aqui não passa por essa situação? Você começa a receber e-mail de tudo quanto é lado, de um monte de loja, de um monte de propaganda que você nunca teve contato na vida. Então, essa é uma preocupação muito grande que vem surgindo hoje, sobretudo com a disseminação da internet. Então, tem um projeto de lei que foi submetido a esse amplo debate público, um debate público que permite não só oferecer contribuições, mas discutir, rebater outros comentários que foram colocados e, ao mesmo tempo, aproveitar as discussões que ocorrem nas redes sociais. Fizemos esse processo com o projeto de lei de proteção de dados pessoais, classificação indicativa, que é um tema bastante sensível, vira e mexe, vem à tona, toda vez que surge uma novela nova, vem à tona o tema da classificação indicativa, que também é um tema de amplo interesse social. Fizemos também com o Código de Processo Civil, que foi um processo que a gente imaginava que teria pouca contribuição, teria pouca participação em razão do caráter técnico da discussão processual, e, para nossa surpresa, foi um debate que teve uma excelente repercussão. Recebemos muitas sugestões extremamente positivas, e o mais interessante, e isso é muito bacana, no uso da internet para esse tipo de debate público. Recebemos contribuições não só de advogado que está ali no dia a dia do processo, recebemos contribuições de servidores de fórum, oficiais de justiça, recebemos contribuições de usuários do sistema de justiça, de movimento social preocupado com a questão, por exemplo, da reintegração de posse, que é um processo sumário e que vem aí dando ensejo a uma série de violações de direitos e garantias. Enfim, foi uma consulta pública que resultou num relatório e que pautou grande parte das sugestões do Ministério na discussão do Código de Processo Civil no âmbito do Congresso Nacional. Fizemos também a consulta pública do Código Comercial, mesma coisa, que foi encaminhada para lá, e faremos outras. Então, até alertando os professores para ficarem atentos, porque está aí um bom pretexto para trabalhar alguns temas em sala de aula e até permitir com que os alunos tragam suas contribuições para ajudar nesse processo. Então, essa é a linha, em linhas gerais,
os principais projetos da política de ampliação da participação no processo de elaboração normativa do Ministério. Até o final do ano, e eu espero vir aqui lançar isso, nós pretendemos lançar um portal onde estarão hospedadas todas as pesquisas do projeto Pensando Direito, onde estarão todas as consultas públicas do projeto Pensando Direito, informações sobre os principais projetos de interesse do Ministério da Justiça em tramitação, e o que é mais importante, e isso tem sido muito caro para a gente, um espaço para que a sociedade civil possa apresentar propostas, possa fazer sugestões. E isso, e aí muita gente pode dizer, pô, eu vou apresentar, muitas vezes a pessoa tem uma ideia boa, viu lá, conhece o assunto, trabalha com o assunto, sabe que tem um obstáculo que gera uma série de problemas burocráticos, sabe o que tem que ser atacado para resolver, mas fala, vou mandar para onde? Olha, se mandar para a SAL será muito bem-vindo, será muito bem recebido. E digo isso porque nós temos trabalhado com projetos que a gente recebe, por exemplo, Pastoral Carcerária, mandou para a gente recentemente um projeto, conseguimos trabalhar, mandamos para o Congresso Nacional e deu origem a uma lei excelente, né, que contribui para a proteção de direitos e garantias. Temos conversado com a academia, do mesmo jeito. Então, assim, a ideia é ter um portal que permita não só as pessoas acessarem o conteúdo, mas também mandarem suas sugestões para o Ministério da Justiça, para que a gente possa fazer esse debate. E aí, por fim, falar um pouco desse edital que a gente soltou, do qual a professora Irene está coordenando uma das pesquisas, né, que é esse edital. A partir da evolução do projeto Pensando Direito, nós avaliamos uma necessidade muito grande de se começar a discutir administração pública. Precisamos discutir a administração pública. Nós temos um histórico de discussão que tivemos na época do governo Fernando Henrique, uma discussão sobre a modernização da máquina pública, mas que teve um enfoque muito na redução de custos, né? Um momento de crise, um enfoque muito na redução de custos, uma inspiração bastante forte neoliberal. Mas a partir dali, nós tivemos momentos muito tímidos de discussão da reformulação da máquina administrativa. E nós vivemos um momento em que o poder público está, felizmente, aumentou bastante a transparência, a gente tem uma ampla cobertura da mídia sobre o poder público, qualquer coisa que aparece algum problema, algum erro, isso aparece na imprensa, é criticado, e a crítica não é ruim. Crítica não é ruim. O governo, quando ele é criticado, a crítica é importante por quê? Porque, primeiro, se ele está certo, se não tem erro nenhum, você vem a público, faz o debate público e esclarece que o procedimento está correto. E se está errado, você melhora o procedimento. Isso é importante dizer. A partir da criação do portal da transparência pública, que é um portal onde você pode acessar os dados da administração pública, não há a menor dúvida de que diversos procedimentos da administração foram aperfeiçoados a partir das críticas surgidas a partir desse portal. Processo que certamente será potencializado com a lei de acesso à informação. Mas então, o que a gente chegou à conclusão? De que era necessário a gente retomar essa discussão de modernização e transparência da administração. E aí construímos um edital focado nisso, com temas como licitação, com temas sobre a questão dos servidores públicos, com tema sobre o processo administrativo. Enfim, construímos um conjunto de propostas que, em parceria com o Ministério do Planejamento, em parceria com a Controladoria Geral da União, em parceria com a Advocacia Geral da União, enfim, em parceria com todos os órgãos do governo federal interessados, com o objetivo de que, ao final, a gente possa ter um conjunto de propostas que ajude a tornar a administração um pouco mais célere. Se a gente for avaliar hoje, e aí quem se interessa pela área de direito público, vai verificar, nós temos hoje uma lei de licitação que é absolutamente ultrapassada. Uma lei de licitação que atrapalha quem quer fazer as coisas corretamente, em razão dos seus inúmeros requisitos burocráticos, mas que ao mesmo tempo não evita o mal feito, não consegue segurar o mal feito, né? Nós temos nós temos um sistema de concursos públicos onde vira e mexe, você tem ali uma urgência para contratar, tem todo um prazo para contratar, mas facilmente ou qualquer interessado consegue barrar o andamento desse concurso com uma ação judicial,
ou muitas vezes quem quer ainda consegue fraudar o concurso público. Enfim, são uma série de exemplos que a gente precisa aperfeiçoar. Execução de contratos no âmbito da administração pública, você tem toda aquela tramitação para efetivar a contratação, e após a contratação você não tem um acompanhamento efetivo da execução. Terceirização hoje virou o grande problema da administração pública. Você contrata uma empresa para prestar o serviço, a empresa começa, em determinado momento, a parar de pagar os direitos e garantias trabalhistas daquelas pessoas que prestam o serviço. Quando vai ver, ela quebra, e muitas vezes a justiça joga a responsabilidade para a administração. Enfim, uma série de problemas vivenciados no dia a dia da administração, e que a gente, com esse edital, busca usar o acúmulo da discussão na academia, busca usar o debate acadêmico para trazer inovações, trazer sugestões que possam ser incorporadas e possam ser aproveitadas. E certamente não tenho dúvida de que isso tudo é levado em conta, e a gente tem conseguido fazer com que isso tramite no âmbito do governo federal. Eu queria concluir por aqui, abrir posteriormente para quem quiser debater. Quero mais uma vez agradecer a Uninove, dizer que o Ministério da Justiça está à disposição. A gente tem muito tema junto da tanga à toga, como eu coloquei aqui, né, que é de interesse dos alunos. Inclusive, os alunos quiserem visitar um dia, se tiver interesse, a gente tem um programa de intercâmbio que é bastante interessante, em que a gente mostra um pouco o funcionamento dos órgãos do governo federal. E a gente tem todo interesse em trazer. É muito importante para a gente trazer o que está sendo discutido lá em Brasília, lá no Congresso Nacional, no âmbito do Poder Executivo, para a universidade, para a sala de aula. É muito importante porque é essencial fomentar a participação, fomentar o debate, fomentar o interesse dos alunos por determinados temas, porque isso é cidadania, isso é exercer a cidadania. E a gente só constrói um país melhor, só constrói um poder público melhor, só constrói uma sociedade melhor quando a gente exerce a cidadania. E isso é essencial, isso é fundamental. Qualquer curso que seja, isso é um dever de qualquer cidadão que queira contribuir para uma sociedade melhor, para um Estado melhor. Então, por isso até parabenizo vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite, de chuva, né, com um boteco no caminho, né, do metrô para cá, né, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês e fico à disposição aí para eventuais perguntas. Agradecemos as palavras do professor Marivaldo de Castro Pereira.